Bem, estamos aqui, né? Mais um vídeo. Eu vou gravar, tô gravando esse vídeo aqui pra vocês. Terceira semana com PET 5, né? E o assunto aqui é semelhante de triângulos, porém aqui nós vamos ver triângulo trigonometria, um triângulo retângulo, né? O que acontece, né? Nós temos o seguinte Teorema de Pitágoras, que diz o seguinte, Teorema de Pitágoras diz o seguinte, que a soma do quadrado dos catetos igual a o quadrado da hipotenusa. Então, a soma do quadrado de C mais B aqui, ó, C ao quadrado mais B ao quadrado tem que ser igual a ao quadrado. É isso que está falando, o Teorema de Pitágoras, tá? Então, isso aqui eu acho que você já até conhece, vamos lá. Agora, quando nomeamos os lados de mesmo triângulo em relação ao ângulo arroba, localizamos no vértice B, temos. Bem, agora nós vamos estudar da seguinte maneira. Nós temos um triângulo retângulo, né? E esse triângulo ele tem três ângulos. Tem um ângulo de 90 graus, tem um ângulo, esse ângulo e este ângulo, que não tem valores aqui, né? Pode ser qualquer valor, né, de dentro localizado em triângulo, né? Então pode ser qualquer valor, esse triângulo B e esse triângulo C. Esse daqui, o ângulo de 90 graus sempre vai ter que ter um ângulo de 90 graus e outros dois ângulos de valores diversos, tá? O que acontece? Como que a gente vai usar esses valores aqui, né? Aí, temos também o seguinte, que nós nomeou aqui, que tem um ângulo de 90 graus, e o lado oposto ao ângulo de 90 graus vai ser a meia hipotenusa, que é o lado maior, que aqui no caso é C até B, tá? Nomeou esse lado de hipotenusa, que é o lado oposto ao ângulo reto. Então você vai ver, quando você for fazer esse tipo de exercício, você tem que sempre olhar onde que está a hipotenusa, o lado oposto ao ângulo reto. E os outros dois vai ser catetos, oposto ou cateto adjacente, depende da posição dele. Aí, o que acontece? Quando você está estudando isso aqui, o que você tem que lembrar? Quando você estiver estudando o ângulo, se for esse ângulo aqui, ó, esse ângulo aqui que está o ângulo B, no caso, se for este ângulo aqui, o lado oposto a esse ângulo será cateto oposto, o ângulo do lado, sem ser, quer dizer, vai ter a hipotenusa e vai ter o outro lado. Então, o cateto adjacente será o cateto que está do lado. Tem o cateto oposto, o cateto adjacente, que está do lado do ângulo que está sendo estudado, que é esse aqui. E tem a hipotenusa, que é o lado maior. Então, veja bem, aí tem também esse ângulo C aqui, ó. Aqui não está falando sobre ângulo C, não. Isso aqui eu vou falar agora. Vamos supor que o ângulo esteja aqui. Então, se o ângulo estiver aqui, ó, então o lado oposto seria aqui e o cateto adjacente seria aqui. Tá? A hipotenusa continua no mesmo lugar, a hipotenusa não muda, não. Mas se o ângulo fosse o C que nós estivéssemos dando, seria lado oposto, seria cateto oposto, cateto adjacente, cateto oposto, cateto adjacente, e aqui continua sendo hipotenusa. Então, no caso aqui é cateto oposto e aqui é cateto adjacente, porque o ângulo que a gente está estudando é este ângulo aqui, ó, tá? Como é este ângulo, cateto oposto, cateto adjacente, cateto que está do lado do ângulo, e a hipotenusa continua no mesmo lugar. Desse triângulo, definimos o seno, cosseno e a tangente como? O seno de um ângulo agudo é dado pela razão entre a medida do cateto oposto a esse ângulo e a medida da hipotenusa. Tá, olha só para você ver. Sempre você vai ter, então, numa formulazinha, que você vai ter que guardar essa formulazinha de cabeça. Tá? Ou então você vai ter que ter ela antes de fazer a prova, de alguma maneira. Né? Vai ter que guardar de cabeça, então. Então, você vai lembrar sempre o seguinte, que o seno, quando está no triângulo retângulo, o seno vai ser cateto oposto desse ângulo que você está estudando, nesse caso aqui, esse ângulo azulzinho aqui, ó, que é o ângulo B. Esse ângulo aqui, ó, eu devia aumentar um pouco isso aqui. Deixa eu ver se eu consigo aumentar um pouco isso aqui. Muito pequeno. Aí, pronto. Então, ó, deixa eu ver se eu consigo. Não consigo aumentar agora, não. Tá, então olha só pra você ver.
esse ângulo, então, o seno vai ser sempre cateto oposto dividido por hipotenusa. Cateto oposto do ângulo. Então, se é esse ângulo aqui, vai ser cateto oposto sobre hipotenusa, o seno. O cosseno será cateto adjacente, que é esse valor aqui, ó, sobre hipotenusa, sobre o valor aqui, que é o CB. Tá? Então, a hipotenusa é o CB aqui, ó. E o cateto adjacente aqui é o meu AB. Né? Então, o seno do ângulo será esse valor. Ó, o cosseno do ângulo será cateto adjacente sobre hipotenusa. E a tangente vai ser cateto oposto sobre cateto adjacente, tá? Do ângulo. Então, vamos relembrar. Seno, cateto oposto sobre hipotenusa. Cosseno, cateto adjacente sobre hipotenusa. Tangente, cateto oposto sobre cateto adjacente. Lembrando que você vai ter, sempre olhando no exercício, depende do ângulo, da posição do ângulo. Se o ângulo estiver, sempre vai ter dois ângulos para estudar, este ângulo e este ângulo aqui. O ângulo de 90 graus, ele ficará fora, você não vai estudar ele, você só vai ter ele como referência do triângulo, tá? Então, você vai ter a referência aqui que o ângulo de 90 graus, o lado oposto vai ser hipotenusa, os outros dois vai ser catetos. Aí depende do ângulo que eu estou estudando. Se eu estiver estudando esse ângulo aqui, cateto oposto, cateto adjacente. Se eu estiver estudando esse ângulo aqui, cateto oposto, cateto adjacente. Que no caso aqui, do exemplo aqui, nós estamos olhando esse ângulo aqui, ó, tá? Por isso que é dessa maneira, cateto oposto, cateto adjacente. Então, nós vamos olhar os valores. Bem, aqui foi dado um exemplo, né? Com base na figura, determine seno do ângulo A, cosseno do A, tangente de A. Seno de C, cosseno de C, tangente de C. Tá, olha só. Então, nós temos aqui só os valores dos catetos. A hipotenusa nós não temos. Veja bem, nós não temos a hipotenusa. Então, nós não temos a hipotenusa. Podemos calcular ela? Podemos. Está aqui, ó. Calculou. Qual que é a hipotenusa? 17, ó. Porque eu sei que, como foi dito aqui, ó, no princípio aqui, ó, o quadrado da hipotenusa é igual ao soma do quadrado dos catetos. Então, quadrado de B mais quadrado de C. Então, foi isso que foi feito aqui, ó. Para me achar esse valor aqui, que é o AC, o que foi colocado? Foi colocado o x aqui vai ser o AC aqui, ó, o x vai ser meu AC. Aí pegou x ao quadrado, que seria, no caso, a hipotenusa. O 8 é o cateto, 8 ao quadrado, mais 15 ao quadrado aqui. Então, quer dizer, x vai ser minha hipotenusa, e que são os valores do cateto somado ao quadrado. Você tem que sempre lembrar, a hipotenusa fica de um lado ao quadrado, do outro lado, os catetos ao quadrado somado, tá? Então, hipotenusa, esse valor aqui fica sozinho do lado de igualdade, sozinho de um lado da igualdade, do outro lado da igualdade, os dois valores ao quadrado somado, tá? Então, aqui fica x ao quadrado igual a 64 mais 225, raiz, aí vai dar 225 mais 64, 289. Esse x ao quadrado aqui, o 2 aqui do x ao quadrado aqui, vai passar para o outro lado em forma de raiz. Aí vai dar raiz de 289, raiz de 289, x vai dar igual a 17. Então, essa raiz aqui é por quê? Porque passou o quadrado aqui em forma de raiz para o lado de cá, tá? Então, x igual a 17. Esse 17 aqui, na verdade, é o valor de AC aqui, ó, tá? No caso, é o valor da hipotenusa. Logo, aí vamos lá ver aqui. Então, pediu seno, cosseno, tangente de A. O seno de A nós estudamos que é cateto oposto sobre hipotenusa. Então, de A, o que é cateto oposto? 15. O que é hipotenusa? 17. Foi o que eu achei aqui, é 17. Então, 15 sobre 17. O cosseno de A. O cosseno de A aqui, no cosseno, no caso. A fórmula do cosseno é cateto oposto sobre, cateto adjacente sobre hipotenusa. O que é o meu cateto adjacente? De A, em relação a A. Ó. Então, se eu estou do ângulo de A, é aqui. Ó. Então, cateto adjacente 8 sobre hipotenusa, que é 17. E a tangente é cateto oposto sobre cateto adjacente. Cateto oposto, 15. Cateto adjacente, 17. Ó, 8. Cateto adjacente, 8.
Isso tudo em relação ao A. Em relação ao C aqui, ó, ficaria, em relação ao C, o que é minha hipotenusa? O que é meu cateto adjacente? Primeiro, que é o seno. Cateto oposto sobre o seno é cateto oposto sobre hipotenusa. O que é meu cateto oposto? 8. Então fica 8. O que é minha hipotenusa? 17. O valor que eu achei, 17. 8 sobre 17. Aqui, cosseno, cateto adjacente sobre hipotenusa. O que é o meu cateto adjacente em relação a C? É 15. O que é a minha hipotenusa? 17. Então tá aqui, ó. 15 sobre 17. Tangente é cateto adjacente sobre cateto oposto sobre cateto adjacente. Então vai ficar 8 sobre 15. 8 sobre 15. Aqui era 15 sobre 8, aqui é 8 sobre 15. Em relação ao C, é o cateto oposto, que é 8, cateto adjacente 15. Tá? Então tem que olhar de que ângulo se trata para você resolver isso aqui. Atividades. Bem, já expliquei aqui direitinho as questões aqui das relações. Estuda mais um pouquinho que isso aqui não é difícil. Essa atividade aqui eu acho que dá para tirar de letra, tá?